18 de agosto de 2025, estamos no Núcleo Ubatuba, Museu da Pessoa. Olívia, muito bom estar aqui com você, agradecemos muito a sua presença. Estamos juntos com o Kaique e com a Thelma Homem de Belo, nessa tarde ensolarada de Ubatuba. Olívia, eu gostaria de iniciar pedindo que você falasse o seu nome completo, data de nascimento e essa cidade duvidosa que você nasceu. Bom, em primeiro lugar, muito gostoso estar aqui, poder colaborar com vocês. Desde o começo achei esse projeto super legal, importante. Os registros sempre são importantes. Mas vamos ao ponto. Meu nome é Olívia de Carli Gotaina. Nasci em 14 de dezembro de 1953, no Paraná, na fazenda. Nessa época, meus pais tinham uma fazenda de café no município de Mandaguaçu e eu nasci lá. Mas na hora de me registrarem, não tinha cartório em Mandaguaçu, então eu fui registrada em Maringá. Então, quando me perguntam onde que eu nasci, eu sempre dou a referência que eu nasci em Maringá. E como foi nascer na década de 50 com pai alemão, mãe inglesa? Como é que foi essa primeira infância? Olha, eu acho que foi bem diferente de muita gente, porque no norte do Paraná tem uma colônia alemã bastante grande. E meus pais já tinham contato com várias pessoas. Eu já tinha 3 irmãos mais velhos quando eu nasci. E meu pai sempre colocou muita importância na educação, da gente ter uma boa educação, boa escola. Então, na época que como eu disse, eu nasci na fazenda, mas quando eu entrei para a idade escolar, com 6 anos, me mandaram para Rolândia, que eu não sei, na época eu achava muito longe, provavelmente nem é tão longe assim. Mas eu saí de casa, então, com 6 anos, quase 7 anos de idade, para morar com outras famílias que morassem perto de escola. E eu fui estudar numa escolinha alemã, num sítio no campo de Rolândia, onde só tinha crianças de famílias alemãs. Então, a gente tinha nossas aulas todas em alemão, e o português era uma língua, praticamente a língua estrangeira. Tínhamos pouquíssimas aulas em português. Então, a minha infância girou muito em torno disso, com essas famílias alemãs, eu morando na casa de famílias também alemãs ou descendentes de alemão, e eu só ia para casa nas férias. Então, eu fiquei no Paraná até os meus 11 anos de idade. Muito tempo, né? E era praxe as crianças irem estudar nessas regiões? Então, a maioria, assim, dos meus colegas de escola dessa época, muitas famílias alemãs faziam, as crianças passavam essa primeira parte da educação, da escola lá, e depois voltavam para a Alemanha ou iam para a Alemanha para continuar os estudos lá, que era, eu acho que a intenção do meu pai, na verdade. Mas meus irmãos, a diferença de idade minha para o meu irmão mais novo, que era o Thomas, era de 5 anos. Então, quando eu estava com 6, ele já tinha 11, ele já não estava mais em casa. Os 3 irmãos saíram para estudar. Meus irmãos mais velhos, o John e o Alex, foram para um internato aqui no interior de São Paulo, Kölle, que parece que existe até hoje, mas não é mais internato. Se eu não me engano, fica em Rio Claro, aqui no interior. E o Thomas foi estudar em Londrina, também no internato. E eu fui a única que não fui para um internato. A opção dos meus pais era que meu internato eram as famílias
que me adotavam durante meu tempo de escola. Você lembra de alguma brincadeira que tinha alguma coisa costumeira? E completando só, e como que foi essa coisa para você? Você lembra a tua sensação, como é que foi essa mudança, sair de casa, da casa dos pais, ou foi uma coisa meio natural, não teve... Não foi nada natural, né? Já tratei disso em terapia. Eu acho que foi uma opção deles, né? Mas, assim, foi difícil. Eu acho que foi tão difícil para mim quanto foi para eles, principalmente para minha mãe, eu acho. Né? Entregar a filha de 6, 7 anos para uma outra família. A primeira família que eu fui morar eram conhecidos nossos já de algum tempo. Eu tenho contato com eles até hoje. Mas eu fiquei muito pouco tempo nessa família porque eles já tinham 4 filhos homens, já era uma casa cheia, né, de crianças, e aí eu só passei alguns meses lá. E depois eu fui morar em 2 famílias diferentes ainda. O que eu lembro, assim, que era muita choradeira na hora da despedida, mas depois você entra no ritmo, né? Criança se adapta e tudo bem. Foi assim, faz parte. Aí, seguindo, você voltou para a casa dos seus pais e depois foi estudar fora de novo? Não, aí eu passava as férias lá, na fazenda, né? A gente tinha essa fazenda, Bosque Belo. E aí meu pai resolveu vender a fazenda, em 64. Até com certo receio, com a situação política em 64. Sim. Além disso, também no Paraná, a gente sempre tinha o medo das geadas, né? A gente teve anos assim muito difíceis, quando a geada acabava com todo o cafezal, e enfim. Mas meu pai vendeu a fazenda e mudou para Ubatuba. Foi assim que entrou Ubatuba na nossa vida. Ele já tinha conhecido o litoral, e o sonho do meu pai era morar perto do mar. E aí eles vieram, né? Ele e minha mãe vieram, foram para Ilhabela, São Sebastião, Caraguá, rodaram esse trecho todo e acabaram se fixando no Lázaro, na Praia do Lázaro, nessa casa que a gente tem até hoje. Então, em 64, foi minha primeira vinda para Ubatuba, e a gente passou o primeiro Natal juntos nessa casa, na Praia do Lázaro. O que você lembra desse primeiro impacto da cidade? Então, você sabe que assim, o Lázaro, a cidade, eu não lembro da cidade, porque a gente vinha para o Lázaro e ficava no Lázaro. E a gente fez amizade ali naquele condomínio, eram pouquíssimas famílias. Então, tinha a turma das férias, né? Que a gente se encontrava nas férias e curtia, jogava taco na praia e andava pelas outras praias, Domingas Dias, que não tinha absolutamente nada, né? Ia para Sununga. Enfim, o nosso mundo girava ali. A gente vinha pouquíssimo para a cidade. Eu sinto hoje a gente não ter registros também dessa época, né? Fotos. A gente não tirava foto quase, né? Nessa época. Eu lembro que eu não sei agora, na Praia Grande, ou se foi nas Toninhas, eu acho que foi na Praia Grande, que tinha um vagão. Mas a gente nunca teve curiosidade de parar, de ver por que tinha aquele vagão lá, mas se perguntar para outras pessoas mais antigas aqui, vão lembrar do vagão. E nas Toninhas, aí eu acho que era nas Toninhas, tinha uma pedra enorme, que era do granito verde de Ubatuba. E que essa pedra enorme, desculpa, esse granito enorme sumiu. Alguém carregou, levou embora. Não sei o que eu lembro mais dessa época. Escola.
Eu não tive contato com a escola em Ubatuba, porque eu não vim estudar em Ubatuba. Continuou o mesmo esquema. Meus pais mudaram para Ubatuba e eu mudei para São Paulo. E fui estudar na Waldorf. Que a Waldorf foi a única escola em São Paulo alemã que me aceitou, porque a escola do Paraná não tinha documentação. Não era uma escola oficial. E eu tinha feito o primário lá. Então, meus pais correram as escolas em São Paulo e a Waldorf me aceitou, então eu fui estudar na Waldorf. Eu acho que eu fiz os 3 últimos anos do ginásio, na época era ginásio, eu fiz na Waldorf. E continuou o mesmo esquema, morando na casa de famílias, tal, e eu vinha passar as férias em Ubatuba. E sua vida estudantil lá, como é que era? Então, se a gente pensar que isso foi já final dos anos 60, eu entrei na faculdade em 72. E eu continuei naquele mundo meio paralelo de São Paulo, né? Com as famílias alemãs, escola alemã. Não tinha muito contato com outra coisa, a não ser ali, era perto do Brooklyn, no Alto da Boa Vista. Ficava por ali. E só quando eu terminei porque aí eu já estudava no Humboldt, porque a Waldorf não tinha ensino médio, então eu fui para o Humboldt fazer o clássico. E aí, quando eu terminei o clássico em 71, antes disso já, eu acho que em 70, mais por aí, eu não quis mais morar com outras famílias. Já tinha dado minha paciência de me adaptar a essas famílias todas, e aí eu comuniquei meus pais que chega. E aí eu fui morar com meu irmão, lá no centro de São Paulo, perto da Praça Roosevelt, que meu irmão John já morava lá sozinho no AP, e eu fui morar com ele. E aí depois eu entrei na faculdade, aí começou a mudar minha vida. Antes disso, como foi a emancipação sua para poder viajar de ônibus sozinha? Pois é, porque não podia, né? Menor de idade não podia viajar sozinho de ônibus. E eu vinha de ônibus para Ubatuba, Viação Atlântico. Parava em Paraibuna. Essa sensação de ser emancipada? Para mim era meio que normal também, nada assim, uau, não. Emanciparam para poder viajar. E a gente pedia, quando o ônibus vinha, eu pedia para o motorista, naquele topo ali entre a Praia Dura e o Lázaro, quando passa ali, para ele dar uma buzinada, porque aí meus pais sabiam que o ônibus estava chegando, aí eles saíam e me pegavam no ponto de ônibus. Legal, bacana. E sua escolha da FAAP? Então, eu terminei o colegial, o clássico, sem saber o que fazer, na verdade, assim, não tinha nada em mente, assim, excepcional, nossa, eu quero seguir isso. E aí eu acabei optando para fazer vestibular e coloquei a FAAP, coloquei o curso de comunicação e entrei na FAAP. E aí eu, junto com a Vanice do Papagali, Colegas? fomos colegas. Nunca soube. E aí eu fiz 1 ano de faculdade. E nesse ano a gente já morava praticamente... Meus pais tinham mudado para São Paulo também, porque meu pai estava doente, ficou doente. E a gente, então, morou nesse mesmo apartamento que eu já estava com meu irmão. Meus pais também foram para esse apartamento. E aí começou uma grande virada, porque
não lembro exatamente como, mas eu fui assistir uma peça de teatro no Grupo Oficina, com o Zé Celso, chamava Graça Senhor. E era uma peça de teatro que envolvia a plateia. Coisas do Zé Celso, né? Sim. Maravilhoso. E eu simplesmente achei aquilo a coisa mais incrível. Eu comecei a ir praticamente todas as semanas assistindo a mesma peça, porque cada apresentação era diferente, porque como tinha o envolvimento da plateia, era sempre diferente. E aí, pronto. Aí comecei a namorar um rapaz do grupo. E aí... Chegou a atuar? Não, atuar não. Mas... E aí você começou a conviver com o pessoal do Zé Clepton, do Zé Celso. É. E aí meu mundo abriu, assim, né? Para quem sai lá do Alto da Boa Vista, né? Naquela comunidade ali de escola só, tal. E, de repente, entrei na FAAP, conheci o pessoal do Grupo Oficina, do Teatro Oficina, e enfim, aí comecei a acordar, e isso foi em 72. Então, quando a gente lembra que a situação política de 72 como era, né, aí que eu comecei a ter alguma informação do que estava acontecendo, né, em São Paulo. Mas eu participava mais dessa outra ala, né, do grupo no Riviera, né? A gente era assíduo do Bar Riviera, ali na esquina da Consolação com o Paulista. E tinha uma turma, né? Aí a gente também, né, ia para casa dos amigos, Vila Madalena, enfim, aí fui descobrir São Paulo de fato, né? Mas durou pouco tempo, porque isso foi em 72. E meu pai faleceu no final de setembro de 72. E aí, em janeiro de 73, minha mãe e eu resolvemos ir para a Europa, até para espairecer depois da morte do meu pai e tudo. E fomos para a Europa. E eu não voltei. Fiquei na Europa 2 anos e desisti da faculdade. Enfim, aí fiquei por lá. E lá você tinha contato com famílias da Alemanha e da família da sua mãe? Isso. Visitei com a minha mãe, visitei a família na Alemanha, né? Meus tios, meus primos, na época. E depois fomos para a Inglaterra, aí eu já conheci eles antes, né? Já tinha ido para a Europa antes. Mas fomos ver a família na Inglaterra. E aí minha mãe voltou e eu comuniquei que eu queria ficar na Inglaterra. E aí eu fiquei viajando por ali fiquei mais em Londres, na verdade. E aí eu fui fazer um curso de joalheria com a minha prima no País de Gales, e lá eu conheci um músico inglês e a gente começou a namorar, e com ele eu fiquei para o resto do tempo. E depois de 2 anos na Europa, eu quis voltar para o Brasil para visitar a família, matar saudades e tal. Que idade mais ou menos aí? 23, por aí. Mas eu deixei minhas coisas todas lá, porque a ideia era vir, ficar um tempinho aqui, matar saudades, e voltar e ficar com o meu namorado inglês, casar ou não casar, sei lá. A gente estava com plano já de casa e tudo. E com ele eu viajei bastante, como ele era músico, a gente viajou bastante. Fomos para a Escócia, fomos para a Europa, para Portugal, enfim. Só que eu cheguei no Brasil e resolvi ficar no Brasil.
Eu cheguei no Brasil, o Thomas, meu irmão, com a Elke, que era minha super amiga e namorada dele na época, falou, estamos indo para o Peru e para a Bolívia. Topa? Topo, vamos embora. E aí a gente foi, fizemos uma super viagem para a Bolívia, Trem da Morte, depois Peru, voltamos pelo Acre, de carona até São Paulo, durou, sei lá, 3 meses essa viagem, alguma coisa assim. E aí isso foi em 75, fiquei ainda esse ano de 75 em São Paulo, mas em algum momento desse ano eu conheci Paraty, fui com o Thomas para Paraty. Antes de chegar em Paraty, conta mais o que era pegar carona dentro do Brasil nessa época. Nossa, era muito natural, né? Era muito normal, assim, muita gente viajava de carona, era muito legal. E se você não tinha, gente, jamais faria isso hoje, né? E assim, se minha filha falasse, ó, vou viajar de carona, né? Mas na época a gente pegou caronas ótimas, assim. E era super legal, o pessoal muito companheiro, muito, né, se ajudava, Receptivo, né? muito receptivo. A gente só teve experiência boa de carona. São coisas assim que o Brasil teve e que hoje é uma coisa absurda pensar em sair de carona, né? Num outro mais para frente, eu fui para Bahia também, para Salvador, a gente foi de carona. Era muito, muito natural, né? Depois, chegando em Paraty, né, minha mãe, né, continuava morando aqui em Ubatuba, então eu vinha muito Paraty, Ubatuba. Vim muitas vezes de ônibus, mas vim muitas vezes de carona também. E hoje em dia, até quando você está dirigindo e alguém pede carona, você, né, você não... Já tem reticência. As perdas lamentáveis, porque sim. Tão óbvio a carona, né? Agora é uma coisa mais institucionalizada, né? Você pega um BlaBlaCar, por exemplo, né? Porque você tem o segurança, você vai com mais tranquilidade, mas você não fica na beira da estrada. Na Dutra, a gente pegava carona na Dutra. Bom, e aí, então aí você chegou em Paraty. Aí cheguei em Paraty. Mas você, então, você era bem cigana, né, Olivia? Viajante, parava. E o maridão, o namorado lá na Inglaterra, desculpa. O namorado ficou. Ele veio depois de um ano me buscar, não sei. Quando ele me disse, porque a gente se correspondia por carta, olha que legal, né? A gente se correspondia por carta. Tenho as cartas guardadas até hoje. E quando ele me disse da vontade de vir para o Brasil, eu fiquei imaginando ele como músico, que seria maravilhoso conhecer o Brasil, ouvir a música brasileira, quem sabe ter algum contato com músicos brasileiros. Eu já estava namorando um outro rapaz nessa época. E eu fui nessa ingenuidade, falei, claro, venha. Foi um desastre. Ele ia ficar um mês, ficou acho que 10 dias, foi embora, porque não tinha nada disso, de conhecer música brasileira, não era... O intuito era outro. O intuito era outro. E aí, Paraty, você foi morar numa comunidade? Então, aí em Paraty, logo nessa primeira visita em Paraty, eu conheci o Zé Kleber, que você até falou, que é uma pessoa também, olha, quem conheceu o Zé Kleber é uma pessoa incrível, assim. E o Zé Kleber morava numa fazenda Itatinga, e nessa época era uma comunidade. Comunidade alternativa. Alternativa. O Zé recebia, é um casarão, não sei se ainda existe, não sei como é que está lá, parece que vai virar um resort. Era um casarão antigo, um engenho de cachaça antigo, então tinha roda, passa um rio na frente,
o Zé morava lá com os agregados. As pessoas vinham, ficavam um tempo, iam embora, vinham, ficavam um tempo. Era assim. E como que se sustentava lá? Então, a gente tinha uma horta, vendia as hortaliças na cidade, eu fazia macramê e colarzinho, ia para Paraty, vendia. E o Zé era ator, né? Ele tinha feito alguns filmes e não sei, as coisas surgiam. Acho que as pessoas também colaboravam. E aí, na temporada mais, né? Tinha mais movimento na casa, assim. Aí acabava a temporada, acabava o verão, aí ficava pouca gente na casa. E eu fiquei nessa fazenda durante um ano inteiro. Foi quando eu conheci o pai dos meus filhos, do João e do Pedro, que ele também morou nessa fazenda. E a gente ficou lá durante esse ano, morando lá na Itatinga. Os meninos nasceram lá? O João nasceu lá. E o Pedro só não... Eu ainda morava em Paraty, mas eu achei melhor testar a Santa Casa de Ubatuba em vez de ir novamente a Santa Casa de Paraty. E aí o Pedro nasceu em Ubatuba. Parto natural? Parto natural. Sim. E aí eu voltei para Paraty ainda com o Pedro pequenininho, mas logo na sequência eu me separei e ainda fiquei alguns meses em São Paulo, em Paraty, mas já com intenção meio a família aqui, minha mãe, o Thomas me chamando, pelo amor de Deus, vem embora para Ubatuba, fica ali patinando, né? Eu dava aula de inglês nessa época, já lá em Paraty, e com as duas crianças pequenas e um ex-marido terrível. Você chegou a morar aqui com ele? Com esse ex-marido? Então, a gente estava na fazenda. Como o Zé tinha recebido um convite para ir para a África, fazer uma viagem para a África, e eu não lembro mais o porquê, quem tinha convidado, enfim, ele ia se ausentar da fazenda por um tempo, e a gente não quis assumir de ficar cuidando da fazenda e de todos os agregados que vinham e iam. E aí a gente veio para a Praia da Fortaleza, que a gente já tinha uma casinha, né? A minha família já tinha uma casinha na Fortaleza. E aí eu vim com ele e a gente ficou quase um ano na Fortaleza. E aí depois a gente resolveu voltar para Paraty. Zigue-zague. Zigue-zague, E aí, quando é o seu retorno para Ubatuba? E aí, quando eu resolvi finalmente sair de Paraty, eu não queria muito, porque Paraty é uma cidade muito... Quando você mora lá, ainda mais, né, nos anos 70, as pessoas moravam no centro histórico. Os amigos moravam no centro histórico. Eu morei no centro histórico, né? E a praça ali, aquela praça, era a praça como se fosse a sala da sua casa. A gente se encontrava todos os dias. Então, as amizades que eu tinha naquela época, os amigos, as amigas, eu tenho até hoje. Era uma coisa muito forte, muito bacana. Por outro lado, Paraty tem uma coisa meio pesada, meio, né, assim, nesse meio tempo, né, nesse meio tempo não, mais tarde, né, o Zé Kleber foi assassinado. A gente teve outros conhecidos assassinados. Então, tem uma coisa assim meio pesada em Paraty e também não é fácil você... Se Ubatuba, às vezes, você acha que é difícil você arrumar um emprego, você conseguir dar se manter, dar um passo para frente, Paraty é mais complicado ainda, pelo menos na época era muito complicado. Você tinha praticamente nada, né?
chance nenhuma, assim, de você... A não ser que você tivesse uma grana para investir, fazer algum negócio assim. Eu dava minhas aulinhas de inglês. Até agora, na Flip, encontrei com a Belita. A Belita é uma das organizadoras da Flip, né? E ela é filha da Maria Isabel, que é da Cachaça. Sim. Maria Isabel da Cachaça. E fazia muito tempo que eu não via a Belita. E aí, no domingo da Flip, a gente acabou se encontrando ali na praia do Pontal. Eu cheguei nela e falei, Belita. Ela olhou para mim. Minha professora de inglês da minha infância. Que delícia. É, que eu dei aula para elas quando elas eram todas pititicas, assim, né? Mas era o que eu fazia, mas assim, grana zero, né? E aí, né, minha mãe, o Thomas, vem embora para Ubatuba, vem embora para Ubatuba. Aí eu vim embora para Ubatuba. Final de 81, começo de 82, por aí que eu vim para Ubatuba definitivamente. Como era? Mala e cuia. Como é que Ubatuba você encontrou em 1981? Então, para mim foi difícil o começo, assim. Porque eu já vinha numa situação difícil, Machucada. né? Machucada, com duas crianças pequenas, né? O João tinha 3 anos, o Pedro tinha 1. E eu conhecia poucas pessoas em Ubatuba, mas eu conheci, meu irmão morava aqui, o Thomas morava aqui, morava na casa do João Bianchi, eu já conhecia o João Bianchi, né? Do Perequim. Então, e Ubatuba naquela época, eu acho que tem um pouco isso até, eu acho que hoje em dia mudou, mas a gente, durante muitos anos, se falou sobre isso, das tribos, as diferentes tribos em Ubatuba, que uma não se, né, não interage com o outro. Então, eu senti uma solidão quando eu vim para Ubatuba, porque eu não tinha praça para encontrar as pessoas, né? Não tem isso aqui. Você não tem um lugar onde as pessoas circulam, que você se encontra. Então, eu ficava em casa e falei, gente, né? Foi difícil, foi bem difícil. Mudou da água para o vinho quando eu entrei na Rádio Costa Azul. Porque aí, por uma, assim, como é que se diz? Por uma sorte, sei lá. Eu não sei como é que meu caminho cruzou com o caminho do Guilhermo, que na época trabalhava, que era um argentino maluco, marido da Alzira Espíndola, e que estava na Rádio Costa Azul e me chamou para trabalhar na Costa Azul. E eu fui, porque eu tinha dado algumas aulas eventuais nas escolas aqui de Ubatuba. Falei, vamos embora, vou para a Costa Azul. E aí foi muito legal, assim, porque eu conheci Ubatuba, né? Tudo. Porque eu trabalhava na rádio como repórter, como entrevistadora. Relatora. Era mais como repórter na rua mesmo, indo para os bairros e cobrindo tudo. Então, assim, desde algum evento, show na praça, debate político, problema no bairro, esporte, campeonato de surf, eu ia em todas. Então, eu fiquei conhecendo Ubatuba. É conhecida. E fiquei conhecida, né? Que até hoje as pessoas se lembram disso, né? 81. Quanto tempo de rádio? Foram 10 anos de rádio. Eu, logo no começo, 82, foi quando o Pedro Paulo ganhou a prefeitura. Foi prefeito. E aí a gente, junto, eu me envolvi nessa época também com o Movimento em Defesa de Ubatuba, o MDU. Sim, o famoso MDU. O famoso MDU, que era um grupo de pessoas, né, que se reuniu, era o primeiro movimento ambientalista da região,
da região, né? A gente, nossa, fez história mesmo com o MDU. O que quer dizer MDU? Movimento em Defesa de Ubatuba. Depois da Costa Azul, onde entra o Baruba? Então, aí já no final de Costa Azul, a gente resolveu, que aí eu conheci o pai da Júlia, né? E a gente resolveu abrir um bar. Que foi o Baruba, e que ficou famoso, né? Conheci. Você conheceu o Baruba. Virou o point de Ubatuba, era o Baruba. Na temporada, você chegar na frente do Baruba, tomava a avenida toda, né? Das pessoas. E era um bar que tinha uma arqueria. Acho que nunca mais eu vi um bar com arqueria em Ubatuba. Acho que fomos os únicos a inventar essa... Tinha dardo. Tinha gamão. Tinha gamão, tinha gamão. Xadrez. Foi muito legal também, né? Essa época do Baruba. Mas eu costumo dizer assim, nunca mais, né? Eu prefiro estar do lado de cá do balcão do bar do que do lado de dentro. Porque, meu Deus do céu. Eu acho que foi aí que eu também saí da Costa Azul. Só para lembrar, né, na Costa Azul, essas pessoas que estavam lá comigo nessa época, né? O Paulo Ribeiro, todos já faleceram, né? O Paulo Ribeiro faleceu, ele fazia só o noticiário policial da delegacia. Aí o Cícero Gomes, né? A gente trabalhou junto. O Ari Matos, que ainda vejo andar de bicicleta pela cidade, estava aí firme, o Ari Matos. O Luizinho Serpa, enfim, vários. O Jurabelo, que depois entrou para a rádio também. E o nosso chefe era o Góes, né? Que também já faleceu. Mas era muito bacana. E o Dodinho, que também fazia o ponto de encontro, que hoje o Cícero Assunção que faz. Sim. E fiz muitas vezes dobradinha com o Dodinho no ponto de encontro. Foi muito bacana. Tem alguma entrevista que foi mais relevante para você? Algum furo? Ai, Fabíola, se tem um arrependimento na minha vida, é eu não ter guardado as entrevistas que eu fiz ao longo dos 10 anos de Costa Azul. E, na época, ninguém abriu meus olhos para isso, porque, por lei, a rádio, não sei como é que é hoje, mas por lei, na época, a rádio tinha que guardar o material por 48 horas, sei lá, alguma coisa assim, porque caso houvesse algum questionamento, enfim. Depois eram os rolos, né? Depois gravava por cima. Eu saía para a rua com um gravador deste tamanho, fita cassete. E a gente usava aquela fita cassete, eu entrevistava hoje, amanhã entrevistava outro por cima da fita, apagava aquilo e usava a fita de novo. Gente, eu entrevistei tanta gente bacana, tanta gente bacana. Eu lembro, assim, o João do Pulo, Gente, como é que ela chama? Do seu período de 10 anos da Rádio Costa Azul, que agora está de novo no ar aqui na nossa cidade. Entrevistas relevantes, conta esse período para a gente. Então, eu me arrependo de não ter guardado essas entrevistas. Eu poderia fazer um livro hoje das entrevistas, com essas entrevistas, porque entrevistei João do Pulo, a Dercy Gonçalves, a Tônia Carreiro. Algumas dessas pessoas eu entrevistei porque, na época, o Cícero Assunção, se eu estiver errado, Cícero, você me corrige. O Cícero Assunção era presidente da Câmara. E ele trouxe várias pessoas aqui. O João do Pulo, acho que foi ele que trouxe para fazer palestra na Câmara. Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, eu tenho uma foto que se estragou, eu não sei se eu ainda guardei, ficou úmida a foto.
o Luiz Carlos Prestes sentado na mesa da Câmara, que era aqui, né, na Avenida Peruígue, e eu entrevistando ele. Que ótimo. Tem, nossa, várias outras entrevistas bacanas. Os campeonatos de surf. Eu fui a pioneira em Ubatuba de transmitir os campeonatos de surf diretamente da praia. Então, a gente tinha o Sandec, que foi famosíssimo, o grande Sandec, que foi um campeonato de surf internacional, e a gente lá, a Rádio Costa Azul presente. Então, a gente ia de manhã, montava o esquema, e eu passava todas as informações do que estava acontecendo na praia. Ricardinho, pai do Felipe Toledo, na época era surfista, foi quando ele foi campeão brasileiro, eu estava lá, entrevistei. Então, assim, é uma pena que realmente não tem registro. E a cidade, como recebia esses campeonatos? Se envolvia? Sim, era um grande acontecimento, né, para a cidade. Eu não sei se a cidade se envolvia, mas assim, era o evento, as pessoas iam para Itamambuca porque estava acontecendo o festival, o campeonato. E tinha muitos campeonatos. Tinha bateria de mundial que acontecia aqui, sim, né? Sim. Olívia, você teve, então, 3 momentos aqui em Ubatuba, né? Que foi quando seus pais vieram, que foi em 64, né? Mais ou menos. Depois você veio para cá, foi para Paraty. Não, depois você foi para Paraty, acabou voltando para cá. E hoje? Me fala um pouco como que é essa diferença da cidade, o que você vê, como que era antes, coisa que você sente falta ou que é uma coisa que você acha que funciona melhor. A gente costuma falar com as pessoas, né? Nossa, como era bom naquela época, né? Sempre tem essa fala, né? Mas eu acho que é natural, né? Porque a cidade era menor, o turismo já existia, claro, mas era um turismo muito menos, né? O Ubatuba era muito menos frequentada. A estrada, eu não lembro quando que foi reformada a Tamoios, não essa última foi agora, mas a anterior, porque a estradinha, não sei se você pegou, Fabíola, a estradinha que vinha de São Paulo para Caraguá era tipo essa Oswaldo Cruz, antigamente, né? Então, tinha turismo, mas era muito menos, obviamente. Pontual, né? Porque a temporada terminava. Sim. Era naquele período, terminava, fora de temporada, era um... Né, deserto, a cidade. Então, eu acho assim... não sei, eu sinto uma pena, porque eu acho que ao longo desses 40 anos que eu moro definitivamente aqui, mais de 40 anos, Ubatuba foi mal conduzida, mal gerida, mal administrada. Vai falar desse ou daquele prefeito? Estou falando no geral. Assim, eu acho que, nossa, a gente podia ter tomado um outro caminho com essa natureza exuberante que a gente tem, né, explorado de outra forma, não sei, eu sinto assim uma pena enorme. Eu acho que a cidade ficou mais feia, continua nesse ritmo, né, agora com esse monte de prédio que está se construindo, enfim, tomou um rumo que não é o rumo que a gente sonhava que o Ubatuba tomasse, né? Eu acho que tinha tudo para ir para um outro lado. Tinha tudo em exuberância. Deve ser uma coisa muito triste. Você viu a decadência acontecendo, né? Assim, claramente, essa questão da natureza mesmo, do meio ambiente. Exato. Eu acho que na época que que eu era atuante do MDU, do Movimento em Defesa de Ubatuba, a gente batalhou por várias coisas, a gente conseguiu impedir vários absurdos, né? Começou com a possível instalação de uma fábrica de mísseis no sertão do Puruba, né?
que a gente conseguiu barrar na época. E depois veio um projeto, o Projeto Flamengo, que era um mega projeto que ia se instalar ali no Saco da Ribeira, que a gente também conseguiu barrar. Na época que o Saco da Ribeira não era nada, era praia com umas casinhas, né? Agora, hoje, quando você chega lá, você também vê o que se transformou, né? Mas eu acho que, assim, eu não sou política nem administradora, não saberia, né? Assim, mas a gente sente como morador que poderia ter tomado outro rumo, né? Explorado. Quando você tem uma certa referência, assim como, né, eu viajei algumas vezes para a Europa por conta da minha família que eu tenho lá, então eu vou e você tem umas referências de como funciona. A gente não precisaria inventar nada de novo. É você ver onde as coisas dão certo e tentar seguir, né? Então você vê aquelas cidadezinhas na Europa, seja em país for, assim, cuidadas, tem turismo, tem, mas é tudo, enfim, mas a gente continua amando Ubatuba, né, adorando, porque a natureza é maravilhosa, as praias são lindas e a gente precisa conservar, E a esperança preservar. Que morre, né? Yeah. A esperança que vai ainda. E aí, um belo dia, você se torna diretora cultural da Fundarte. Nossa, é mesmo, né? Como foi isso? Não, eu entrei para a Fundarte também no final a gente resolveu fechar o Baruba, né? Até alugamos, depois arrendamos para outras pessoas. E aí eu fui convidada pelo Beto Segantini, que era diretor cultural na época, para... Pedro Paulo. Foi na época do Pedro Paulo? Cícero Assunção, Segantini com Cícero Assunção. Não, acho que era o Conrado. Bom, enfim, eu entrei para a Fundarte para ser assessora de comunicação. Então, por mim, passava todos os releases, né? A gente batia a máquina. Isso, quem era o presidente? Era o Conrado? Era o Conrado. A época que a Giselda Gottfrieds era a diretora cultural? Não, a Giselda já não estava mais. Era o Beto Segantini. Então, Mas Conrado era com a Giselda. Eu estava junto. Depois entrou o Cícero Assunção. Depois a gente pode ver essas. Acertamos. Porque aí eu trabalhei muito junto com o Jorge Basso, não sei se você lembra dele. Que tinha livraria. Que tinha livraria depois lá no ponto do Baruba, né? Sim. E a Paula Muniz, que também já fazia alguns trabalhos lá pra gente, porque a gente tinha um computador, né? Que o Jorge usava aquele computador. Depois a gente batalhou para conseguir outro computador juntando latinhas, lembra? Sim, esse trabalho junto à biblioteca foi maravilhoso. Primeira lan house de Ubatuba. E então, eu fiquei 4 anos trabalhando como assessora de comunicação. E aí entrou o Zizinho, entrou a Eliane Inglese, e aí ela me convidou para assumir a diretoria cultural, como diretora cultural. E aí eu fiquei os 4 anos, né, como diretora, que você também trabalhou com a gente. E aí foi muito bacana. Trabalhamos muito. A gente tentou reorganizar uma série de coisas internas, né, para o funcionamento da Fundarte. E assim, eu tinha certeza que a gente... Então, esse tempo que na diretoria cultural, eu acho que, assim, lembrando de vários projetos, além de reorganizar coisas internas, a gente fez o primeiro concurso aliás, o organograma, né? Organograma dos funcionários, e aí a gente fez o concurso,
alguns eventos, né? Eu até vi uma faixa esses dias que vai ter a Caiçarada, né? A Caiçarada começou naquela época também com o... Como é que ele chamava? Ney Martins, né? A gente fez uns eventos incríveis. E o projeto do restauro do casarão. O projeto que naquela época a gente contratou umas pessoas, se eu não me engano, o Marcelo Pucci, que é um rapaz de São Paulo, envolvido com restauro. Eu não tenho mais contato dele, não sei dele, mas na época ele estava envolvido nisso, se eu não me engano. E, enfim, tinha um projeto de restauro do casarão, interno e externo. Pronto. Mas eu tive... É incrível, né? A gente trabalhou tanto assim, com tanta garra, aqueles 4 anos, que quando a gente saiu... Eu, na verdade, eu fui diretora cultural, mas eu também, depois, quando terminou a diretora, né, que eu fui sair da diretoria, eu continuava como funcionária, porque eu era funcionária da Fundarte. Mas aí o prefeito que assumiu achou melhor eu ir embora, né? E aí a gente não sabe, eu não sei o que deu esse projeto. Mas eu saí, na época da Fundarte, com a certeza de que a gente tinha feito as coisas com tanta seriedade, com tanta determinação, que aquilo que a gente tinha conquistado ia ficar. Ingenuidade total, né? Porque em pouco tempo depois a coisa já foi por outros caminhos. É muito fácil desmontar alguma coisa, né? O difícil é montar. O desmontar é fácil. Eficiência, né? É. Mas aí, depois desse período da Fundarte, que foi um período muito rico também, para mim, assim, de muito crescimento, eu acho. Eu fiquei meio sem saber o que fazer e voltei às minhas origens de professora de inglês, que eu tinha começado lá com 17 anos em São Paulo, quando eu comecei minhas primeiras aulas de inglês. E aí eu voltei, então, a dar aula. E aí eu fui contratada pela cooperativa, fiquei 18 anos na cooperativa dando aula. Então, hoje é muito interessante, assim, porque eu tenho um conhecimento, assim, eu tenho conhecidos muitos de ex-alunos, que hoje já são, né, estão nas mais diversas profissões e caminhos, como ainda tem gente que lembra da época da Costa Azul, né? Eu, às vezes, ainda sou surpreendida, assim. Ah, você não é da Costa Azul? Uhum. Ainda outro dia me perguntaram se eu ainda trabalhava na Costa Azul. Eu falei, não, muitos anos eu não estou mais. Olívia, o maior desafio que você enfrentou nessa jornada até então? Nossa. Essa é uma pergunta de tudo? Sim. Essa é uma pergunta difícil, né? O maior desafio? Eu não sei dizer de maior desafio. Eu acho que você tem vários desafios ao longo da vida, né? E eu acho que um desafio é sempre quando você começa alguma coisa nova e você encara ou não vai. E eu acho que, assim, ter entrado para a Rádio Costa Azul e assumido um trabalho que eu nunca tinha feito na minha vida, eu lembro que o Guilherme, logo no começo, ele me colocou para entrevistar, eu não sei se era o Tonico ou se era o Tinoco, era um dos dois. E eu, né, depois, como diretora cultural, que de repente você tem que estar ali, você tem que dar conta do recado, você foi colocado num lugar que você tem que, né? Então, eu acho que são vários desafios ao longo da vida, né? Inclusive mãe.
Inclusive mãe, exatamente. Nem comentei da terceira que veio, né? Isso, quero saber. Na época do Baruba, né? Que eu engravidei e tive a Júlia. Foi na época do bar. Muito bom. 18 anos de cooperativa. E onde você passou, você fez bons amigos que você mantém até hoje, né? Você tem a turma de Paraty, a turma daqui de Ubatuba. Sim. Até da família que você foi morar quando era pequena lá em... Sim, eu tenho contato com essa família, tenho notícias das outras famílias, né? Tem uma família do Paraná também que eu morei, acho que 2 ou 3 anos. E a filha, ela mora na Alemanha já há muitos e muitos anos. E a gente tem contato, assim, muito raramente, mas a gente troca algumas mensagens. E tem a família lá, né? Os primos, que eu faço muita questão de manter esse contato também. Que eu não sei se as próximas gerações vão manter esses contatos, né? Porque os meus filhos já não têm tanta ligação, né, com os filhos dos primos de lá, né? Eles conhecem, mas não tem tanto. A família hoje que está em Ubatuba? Eu e os meus filhos. Que já são pais. Que já são pais. Quantos netos? 4 netos. Os nomes? Tenho o mais novinho, que é o Guilherme, de 6 meses. O mais velho, Cauê, de 25, que mora em Barcelona. E tem os 2 do meio, Davi, de 16, e a Estela, de 13, que também moram aqui, né? Que são do Pedro. Que bom poder estar próximo, né? Sua rotina hoje? A minha rotina, eu continuo com minhas aulas particulares, né, de inglês. Não sei por quanto tempo mais, mas eu gosto. Consegui me acostumar com a ideia do online. Que a primeira experiência foi na época da pandemia, que foi muito difícil, né? Você sair de uma sala de aula com seus alunos e, de repente, você cai na coisa do computador. Mas hoje, com as aulas particulares, é mais tranquilo, né? Porque, enfim, são poucos alunos. Então, minha rotina é essa e, né, faço meus exercícios, minhas atividades, procuro participar das coisas da cidade, que eu acho que isso é uma coisa positiva em Ubatuba hoje. Existe um movimento que não é de muito tempo para cá, né, Fabiola, eu acho. Pandemia. É de bem mais recente, depois da pandemia, que começou a pipocar, né? A gente tem músicos muito bons em Ubatuba que estão se apresentando, né? Tem vocês do cinema, tem teatro acontecendo, então exposições, né? Nossas artistas plásticas. Eu acho que isso está muito interessante em Ubatuba. Fortalecimento das comunidades tradicionais. Exatamente, sim. Eu acho que e nesse ponto, eu acho que a internet ajudou, né? O tal do Instagram, eu acho que deu uma visibilidade maior, né? Que a gente antes não tinha. Não sei, posso estar enganada, mas eu acho que a gente, na época da Fundarte, a gente sempre tinha essa problemática. Como é que a gente consegue chegar nas pessoas com as coisas que estão acontecendo na cidade, né? As faixas. A gente tinha as faixas pela avenida, que era uma poluição visual terrível. A rádio, que naquela época era forte, né? Sempre, o rádio sempre é muito bom. Mas eu acho que hoje em dia já isso está bem mais difundido, né? É isso. Se você quiser deixar alguma mensagem para as próximas gerações, o que a gente não perguntou, né, Thelma?
Provavelmente a gente vai lembrar depois de várias coisas que a gente gostaria de ter, né, abordado e ter falado e acabou não falando, mas eu acho que é isso. Eu devo continuar em Ubatuba. Eu tenho uma relação com Ubatuba que eu falo assim, claro que eu criei minhas raízes aqui, né, meus filhos, meus netos, mas assim, é o único lugar do mundo que você moraria? Não querendo né? Mas assim, o mundo é tão lindo, né? Tem tantos lugares maravilhosos, né? É que você vai criando raízes num lugar, você tem um porto seguro em algum lugar, né? E o meu porto seguro, com certeza, é Ubatuba, né? Mas que tem muitos lugares que eu gostaria fascinantes de ainda ver e curtir. Mas também temos, até em Ubatuba, né? Você conhece tudo de Ubatuba, de ponta a ponta? Eu ainda tenho alguns lugares que eu não conheço, depois de 40 e tantos anos aqui. Então, Ubatuba tem muitos recantos. E assim, eu acho que a mensagem final seria, gente, vamos cuidar desse nosso paraíso aqui, desse nosso pedaço, porque do jeito que as coisas andam, né, a gente precisa alertar os mais jovens, eu acho que os mais novos, né, a juventude aí também arregaçar as mangas e ver o que dá para fazer, onde, enfim, como é que a gente faz para preservar, para guardar esse lugar. Guardar não, né? Preservar esse lugar. Fazer com que as pessoas do local, daqui, sintam orgulho né, da cidade onde moram, das praias, de tudo, e também saber como receber esse turismo que vem aí. Então...